Quero cumprimentar nosso nobre presidente, senador Telmário Mota, de Roraima, nossas nobres e nossos nobres senadores aqui presentes nessa plenária de hoje, e dizer que é com muita satisfação. Quero também cumprimentar nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, que vêm a essa tribuna para falar sobre o Parlatino. Nós, membros do Congresso Nacional, conhecemos subjamente a importância do Parlamento Latino-Americano Parlatino, uma organização regional, permanente e unicameral, integrada pelos parlamentares nacionais da América Latina, eleitos democraticamente mediante o sufrágio popular. Eu tenho tido a honra de participar do Parlatino, representando o nosso Senado Federal, numa série de discussões na América Latina. No dia 7 de dezembro de 1964, na cidade de Lima, após uma longa luta, desde a metade do século, o Parlatino foi constituído. Segundo um dos parágrafos da Declaração de Lima, subscrita na oportunidade, ele é uma instituição democrática de caráter permanente, representativa de todas as tendências políticas existentes em nossos corpos legislativos e está encarregado de promover, harmonizar e canalizar o movimento em direção à integração. O Parlatino foi efetivamente criado pelos países que subscreveram o correspondente Tratado da Institucionalização no dia 16 de novembro de 1987, em Lima, Peru. Posteriormente, outros estados aderiram e poderão fazê-lo a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos assinalados no Estatuto que rege a organização. É bom saber, todos saberem, que atualmente o Parlatino é integrado. O Parlatino, os Congressos Nacionais e a Assembleia Legislativa dos Estados participantes são eles: Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e Venezuela. E é bom registrar, nobre senador Armando Monteiro, que é uma participação muito efetiva de cada país latino-americano nas assembleias do Parlatino. Eu que já tive a oportunidade de participar de várias, posso deixar bem claro isso aqui. Para o nosso grande orgulho, sua sede permanente está localizada no Brasil, mais especificamente na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, junto à estação da Barra Funda do metrô na cidade de São Paulo. Trata-se de um edifício circular com 43 metros de diâmetro e 5 andares, todo revestido de vidro, cujo projeto e construção representam uma contribuição significativa da arquitetura contemporânea, em particular do nosso maior gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer. E citando o grande mestre Oscar, como nós, os brasileiros, carinhosamente o chamamos, a arquitetura desse prédio representa a grandeza que o objetivo do Parlamento Latino-Americano representa: unir os povos dos caminhos em defesa dos seus direitos e da sua soberania, tantas vezes depreciada. Por resolução da 19ª Assembleia Ordinária do Parlatino, realizada em São Paulo, nos dias 7 e 8 de novembro de 2002, a Junta Diretora realizou uma reforma relacionada aos nomes, funções e número das comissões permanentes do organismo, reduzindo seu número de 21 anteriores para as atuais 13. Enxugou-se o Parlatino e objetivou o melhor debate. Entre essas comissões permanentes está exatamente a Comissão de Energia e Minas, a qual compete estudar e recomendar no que se refere às fontes convencionais e não convencionais de energia, políticas e procedimentos de exploração e explotação de minérios, impacto ambiental, esgotamento de recursos não renováveis e recursos estratégicos. A Comissão de Energia e Minas do Parlatino foi criada na reunião realizada na cidade de São Paulo, na sede permanente, em 12 de dezembro de 1992. Atualmente, sob a presidência do deputado Issa Kurt, parlamentar da República do Chile, a comissão me honrou com a posição de vice-presidente. E foi nessa condição que compareci à reunião realizada na cidade de Santiago do Chile, nos dias 1º e 2 deste mês.
Neste encontro, nobres senadores e nobres senadoras, foram instaladas 3 comissões permanentes: a de Serviços Públicos e Defesa do Consumidor, a de Trabalho e Previdência Social e Assuntos Jurídicos e a de Minas e Energia. Comigo estiveram presentes os deputados Tadeu Alencar, Major Rocha, Danilo Forte, Iráclito Fortes, que é o nosso primeiro vice-presidente do Parlatino brasileiro, tendo nós a honra de ter como presidente do Parlatino brasileiro o nosso senador Flecha Ribeiro. Na abertura do evento, realizada no belíssimo plenário do Palácio da Câmara dos Deputados do Chile, faria o uso da palavra apenas 3 oradores: a senadora Liliana Fellner, secretária de comissões do Parlatino, congressista argentina, o vice-presidente do Parlatino chileno, deputado Oswaldo de Andrade, e o presidente da Câmara dos Deputados em exercício, Gabriel Silva, lá do Chile. Contudo, com muito orgulho, informo que pedi a palavra, o que foi de pronto aceita, nobre senhor presidente, para defender a legitimidade do processo de impeachment no Brasil, realizada com amplo direito de defesa e presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. De improviso, mas com seriedade e a responsabilidade que o momento exige, falando em nome de todos os deputados federais brasileiros ali presentes, procurei deixar bem claro a todos os membros do Parlatino que houve respeito à nossa Constituição Federal e que o Brasil caminha na mais absoluta ordem em defesa da democracia. Senhoras e senhores senadores, como segundo vice-presidente da Comissão de Energia e Minas do Parlatino, coube-me apresentar à mesa diretora daquele fórum um projeto de lei que institui um marco regulatório de energias renováveis para a região. Assim o fizemos, nobre presidente, por entender como absolutamente imprescindível planejar a expansão do suprimento de energias elétricas de cada país da região, priorizando as fontes renováveis de energia. Para tanto, consideramos que os países membros do Parlatino devem promover a troca de experiências e tecnologias e a integração da matriz energética do continente. Isso é que visa o projeto marco do qual eu apresentei. Partimos do princípio de que um Plano Nacional de Energia deve ser elaborado pela autoridade competente de cada país membro. Tais planos, nobre presidente, uma vez aprovado pelos respectivos congressos nacionais, fixariam metas de expansão e de participação na matriz energética para cada uma das fontes renováveis de energia. Por exemplo, o Brasil é rico em fontes renováveis como o sol, que pode fazer a captação de energia via placas fotovoltaicas, via espelhos através da energia heliotérmica. Somos ricos em biomassa, somos ricos em uma boa endometria, nos propiciando um grande aproveitamento dos ventos, somos ricos, em maré motriz e outras. Já outros países são ricos, por exemplo, em hidrocarbonetos, como o gás, que é o caso da Bolívia, caso da própria Argentina, em energias geofísicas, tipo Chile, tipo outros países que vivem com alguns problemas, com vulcões e etc. e tal. Então, temos várias fontes de energias no nosso continente e que nós precisamos integrá-la. Partimos do princípio de que um Plano Nacional de Energia, igual falei, deve ser aprovado por todas as câmaras. Os planos devem ter como objetivo comum a sustentabilidade ambiental. Com isso, não se produzirão ou nem mesmo se intensificarão desigualdades sociais ou efeitos distributivos adversos, porque são alguns dos costumeiros impactos negativos de empreendimentos de energia em nossos países. O projeto tem sido debatido ao longo do ano, tendo recebido apoio e emendas importantes para o melhor aproveitamento da energia solar em todo o continente. Em entrevista que dei ao canal de televisão da Câmara dos Deputados do Chile, a respeito do projeto, pude ressaltar a importância do incentivo a programas e políticas públicas sobre energias alternativas renováveis, que, uma vez aprovadas pelos respectivos congressos nacionais, fixariam metas de expansão e de participação na matriz energética para cada uma das fontes renováveis de energia ali ofertada em cada país.
Esses programas e políticas públicas devem ter como norte a sustentabilidade ambiental, nobre presidente. Isso implica necessariamente a conservação dos recursos naturais e o respeito às respectivas características socioculturais, minimizando os efeitos negativos dos empreendimentos e maximizando aqueles, porventura, positivos para todos os segmentos da sociedade. A base de um plano com tais características é a previsão dos incentivos fiscais e financeiros necessários aos investimentos nas fontes renováveis, assim como a constante atualização das legislações nacionais, de forma a eliminar obstáculos à expansão dessas fontes de energia. Nobre presidente, senador Raimundo Lira, um Estado brasileiro com grande índice de solametria, com grande possibilidade de aproveitamento energético do sol, que já temos hoje também algumas experiências nas energias eólicas e que com certeza, breve será um dos estados brasileiros que despontarão muito na questão do aproveitamento energético das fontes renováveis. Temos no seu estado, a Universidade de Campina Grande, um exemplo do bom estudo do aproveitamento energético, sendo uma das principais universidades brasileiras nessa área. É imprescindível que tais planos sejam objetos de debates do Parlatino. Isso porque deve buscar a harmonização e o aperfeiçoamento legislativo, bem como a cooperação e a integração entre os países nesse setor. Para tanto, nobre presidente, senhoras e senhores senadores, é importante que os países membros criem fundos especiais para financiar projetos, estudos e empreendimentos que priorizem soluções tecnológicas destinadas à redução dos impactos da mudança do clima e adaptação aos seus efeitos. Senhor presidente, além de estar discutindo e debatendo na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal as energias alternativas, de onde tiraremos no final do ano um livro, um marco regulatório, possível marco regulatório para o setor. Estamos participando efetivamente do Parlatino nessa discussão desse projeto Lei Marco, que integra todos os países latino-americanos, nessa importante discussão da integração energética. Nós gostaríamos, no final também, igual já conversei com o nosso presidente senador Renan Calheiros, vamos fazer um retrato, um balanço e uma publicação para que todos os congressistas brasileiros possam saber desse importante debate que estamos permanentemente levando no Parlatino. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Na condição de líder, convido o senador Armando Monteiro. Tá dando 10 minutos para o líder? 5 só. Senador Raimundo Lira, senhoras e senhores senadores, estamos acompanhando com preocupação a forte valorização cambial que vem ocorrendo recentemente, o que compromete a rentabilidade do setor exportador. Esse fato também concorre para prejudicar um movimento de substituição de importações que tem beneficiado vários segmentos da economia brasileira, como, por exemplo, o setor de calçados, o setor têxtil. Nesse sentido, analistas e representantes do setor produtivo vêm alertando que a continuidade da apreciação cambial irá estancar a expansão econômica proporcionada pelo crescimento das exportações líquidas de bens e serviços. Desde o início do ano, a taxa de câmbio valorizou cerca de 20%
em termos nominais. A apreciação também é dessa ordem, se comparada a uma cesta de moedas dos principais parceiros comerciais, segundo estimativas do Banco Central, com dados até julho. Esse processo, que afeta as moedas das economias emergentes, está associado a fatores externos, tais como políticas monetárias acomodatícias ou menos restritivas, como no caso dos Estados Unidos, uma menor aversão ao risco, que aumenta o apetite por ativos nesses mercados, e a própria evolução mais recente do preço das commodities. Mas esse movimento também se vincula a causas relacionadas com o ambiente doméstico de cada país. Se, de um lado, essa flutuação cambial oferece um fôlego para as economias emergentes, em termos de aumento de captação de poupança externa e na ajuda do combate à inflação, por outro, o excesso de valorização cambial pode prejudicar a retomada do crescimento do país por meio do canal externo. Em entrevista recente, no dia 24 de agosto, à revista Veja, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou esse fato, alegando que o comércio exterior representa apenas uma pequena parcela da economia brasileira e que a demanda interna é que deve ser o principal motor da recuperação econômica. Essa afirmação do ministro não encontra correspondência com algumas evidências extraídas de análise recente que passo a mencionar. Estudos de especialistas e de analistas de mercado indicam que dos 6 períodos recessivos enfrentados pelo Brasil a partir de 1996, ou seja, pós-estabilização, em 4 deles, a retomada do crescimento econômico se deu, em grande medida, pelo aumento das exportações. Já em 2015, o setor externo ajudou a dar a primeira contribuição positiva para o PIB em 10 anos, o que deve se repetir em 2016. O impacto nesse ano foi de 2,7 pontos percentuais, segundo as contas nacionais trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A exportação de bens e serviços cresceu 6,1%, enquanto a importação recuou 14,3%. Esse impacto positivo atenuou a queda do PIB, que teria sido muito mais acentuada, não fosse a contribuição do setor externo. E, a despeito do arrefecimento do comércio internacional e da própria recessão doméstica, a corrente de comércio de bens do país atingiu 363 bilhões de dólares, ou cerca de 20% do PIB. Vale lembrar que, anteriormente, o comércio exterior havia ajudado no desempenho da atividade econômica somente em 2005, com um impacto positivo de 0,6% do PIB. Em 2016, segundo estimativas do Banco Central, o setor externo mais uma vez proporcionará uma contribuição positiva para o resultado líquido do PIB, sobretudo quando consideramos que a demanda interna cairá mais de 6,3 percentuais. Portanto, é importante mencionar que o bom desempenho do setor externo fomenta o aumento da produção doméstica com um efeito multiplicador sobre a demanda interna da economia. Ou seja, esses elementos não são estanques, não há uma dicotomia e, portanto, contratar demanda externa, que é, em última instância, o que significa a exportação, conduz a um processo de reforço à dinâmica de crescimento do consumo e do investimento no país.
Gostaria de ainda lembrar que a recuperação autônoma da demanda interna está limitada, pelo menos no cenário de curto e médio prazos, pelo elevado nível de endividamento de famílias e empresas, e que temos ainda, para agravar esse quadro, uma severa restrição fiscal que nos impede de elevar a demanda, ou, no caso, os gastos do setor público. Isso nos leva a concluir que estamos muito dependentes do crescimento oriundo do canal externo da economia. Em termos de experiência internacional, ressalto que o setor externo teve uma importante participação na recuperação da economia americana após a crise de 2008. Segundo a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Penny Pritzker, as exportações têm sido responsáveis por 1/3 do crescimento do PIB americano desde 2009. E vale ressaltar que as exportações de bens e serviços nos Estados Unidos têm um peso no PIB semelhante ao da economia brasileira, ou seja, cerca de 13% do produto interno bruto do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o aumento das exportações e o processo de substituição de importações tem concorrido para amortecer os efeitos da crise. Portanto, é uma alavanca importante para permitir uma maior agregação de demanda doméstica. Um câmbio mais competitivo exerce um papel fundamental nesse processo, sobretudo no curto prazo. Os efeitos deletérios dos nossos ainda elevados custos sistêmicos e é crítica para a rentabilidade de nossas exportações, sobretudo na indústria de transformação. Para finalizar, gostaria de concluir dizendo que, dessa forma, a política econômica, além de tentar buscar reduzir a volatilidade cambial, de modo a reduzir os custos de proteção contra essas flutuações, precisa evitar as consequências danosas de uma apreciação excessiva que retira a competitividade e inibe a ampliação das vendas externas do país. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a tolerância. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Armando, e queria informar aos colegas senadores e senadoras que nós vamos dar início à ordem do dia. Tivemos um entendimento com líderes na presidência hoje de manhã, definindo a pauta. Eu peço, então, às assessorias que estão nos acompanhando, os gabinetes, que peçam aos senadores e às senadoras que venham ao plenário. Nós vamos ter a apreciação de indicação de autoridade.